Olá, comunidade do canal Faz Bem, do canal da Filosofia em Movimento. Então, hoje a gente vai falar sobre heresia e emancipação social. E vamos mostrar como que na transição lá, né, do mundo feudal para o mundo moderno, para o mundo capitalista, o movimento herético ele pode ser entendido, né, segundo a Silvia Federici, como a primeira grande internacional proletária, né? E o movimento herético ele trazia muito essas ideias, né, de um mundo comunitário. E existe uma relação entre o movimento herético, né, com as mulheres. Silvia Federici ela vai dizer que no final do século XIII as mulheres encabeçaram o movimento do êxodo do campo, né, sendo as mais numerosas entre os imigrantes rurais nas cidades. E no século XV constituía uma alta percentagem da população na cidade. E no século XV, vamos lembrar, né, que a Inquisição, a caça às bruxas estava ocorrendo muito solta, né? Quer dizer, uma perseguição contra as mulheres. Então, nas cidades medievais, elas trabalharam, olha só, como ferreiras, açougueiras, padeiras, candeleiras, chapeleiras, cervejeiras, cardadeiras de lã e comerciantes. Aí, por exemplo, na Inglaterra, então, 72 das 85 guildas incluíam mulheres entre os seus membros. E na indústria da seda, as mulheres que controlavam as guildas da indústria da seda. Então, elas também trabalhavam como médicas, especializadas em cirurgia, em olho, né, em terapias dos olhos. Elas, inclusive, eram contratadas, né, pela prefeitura da cidade, no caso aqui Frankfurt ainda, porque tem registro disso, para trabalharem como médicas, porque Frankfurt oferecia, né, serviço público, né, para a população, predominava na obstetrícia, e às vezes até eram contratadas pelos governos urbanos para exercer esse papel, né, de médicas. Então, elas foram ganhando assim mais autonomia e mais presença na vida social, né? E aí a Silvia Federici diz assim: por ora basta dizer que, em resposta à nova independência feminina, vemos o começo de uma reação misógina que vai desencadear em centenas, milhares de mulheres presas e mortas, né, como bruxas. Mas voltemos então à heresia, né? Eles tinham uma utopia, uma crítica à religião oficial, uma crítica ao poder instituído da religião, mas eles não eram ateus. Eles também eram religiosos e encontravam na própria religião, né, fundamento para a ética que eles propunham, para a moral que eles propunham, para a utopia, ou para a visão de mundo, para a luta política. Então, nessa transição do mundo do feudo para o mundo moderno, surgiram vários movimentos milenaristas, né, que acreditavam no Apocalipse, né, que o Apocalipse estava chegando, estava na porta, e que terminando o mundo viria 1000 anos de paz, como está escrito, né? E aí tem a história era um líder, né, milenarista, o Balduíno, o pseudo Balduíno, né, no século XIII, entre 1224 e 1225, que ele era um ermitão e que ele dizia que era um cara que se chamou, né, Balduíno IX, né, e que tinha sido assassinado em Constantinopla no começo do século XIII, em 1204. Ninguém provou que ele não provou que ele era ele, mas ele dizia que era, e ele dizia de um fim de mundo, dizia, né, de um mundo novo que viria, e com isso ele conseguiu mobilizar trabalhadores têxteis flamencos numa grande guerra civil, né, movidos por uma utopia de uma vida melhor, né, de uma outra organização do modo de vida. Teve também o movimento dos pastores, camponeses e trabalhadores urbanos, que daí ela escreve assim, né, que arrasaram o norte da França por volta de 1251, incendiando e saqueando as casas dos ricos, exigindo uma melhoria de sua condição. Eu vou ler aqui o trechinho, né, que ela diz. Os movimentos milenaristas eram espontâneos, sem uma estrutura ou programa organizativo. Geralmente eram incitados por um acontecimento específico ou por um líder carismático, mas assim que eram enfrentados com violência, eles colapsavam. Então, aqui ela vai mostrar uma diferença entre os movimentos milenaristas e os movimentos heréticos, porque os movimentos heréticos eles eram mais organizados. Aí ela diz assim: as principais seitas hereges tinham um programa social
que reinterpretava a tradição religiosa e, ao mesmo tempo, eram bem organizados do ponto de vista de sua disseminação, a difusão de suas ideias e até mesmo de sua autodefesa, né? Então, tanto o milenarismo, né, os movimentos milenaristas, quanto as organizações hereges tiveram um papel fundamental na luta antifeudal. E as mulheres faziam parte dessas organizações hereges. Aí, então, ela explica como que, nesse livro, né, O Caliban e a Bruxa, como que a heresia popular era menos um desvio da doutrina ortodoxa do que um movimento de protesto que aspirava uma democratização radical da vida social. Aí, né, que vem a citação que eu coloquei, inclusive, aqui na capa, né, da nossa live, que a heresia era o equivalente à teologia da libertação para o proletariado medieval. Então, aqui ela conta, né, como a heresia denunciou as hierarquias sociais, a propriedade privada e a acumulação de riquezas, e difundiu entre o povo uma concepção nova e revolucionária da sociedade, que pela primeira vez na Idade Média redefinia todos os aspectos da vida cotidiana. Quais, né? O trabalho, a propriedade, a reprodução sexual e a situação das mulheres, colocando a questão da emancipação em termos verdadeiramente universais. Então, se as organizações heréticas se opunham contra os poderes do feudo, elas também se opunham contra a lógica da acumulação do capital e da exploração do trabalho assalariado, que também começou a se desenvolver aí, que nos levou para o mundo burguês, para o mundo moderno, né? Essas organizações heréticas, elas eram internacionais, então pessoas, né, que precisavam fugir de um certo ambiente, estava perseguido ou precisava migrar, que essas organizações heréticas elas favoreciam as feiras comerciais, as peregrinações e os cruzamentos de fronteiras dos refugiados que eram gerados pelas perseguições nas lutas. Então, ela diz, né, o movimento herético foi a primeira internacional planetária, né? E da raiz da heresia popular, ela fala, estava a crença de que Deus já não falava por meio do clero, devido à sua ganância, corrupção e seu comportamento escandaloso. Então, na medida em que eles desafiavam a igreja, eles também enfrentavam o pilar ideológico do poder feudal, porque a igreja era o principal senhor de terras da Europa, né? Portanto, a igreja tinha uma grande responsabilidade na exploração do trabalho dos camponeses. E aí, o que a igreja fazia, né? Ela usava a acusação de heresia para atacar qualquer forma de insubordinação social e política. Então, qualquer movimento que acontecia, né, por trabalhadores, seja do campesinato quanto os trabalhadores das cidades, né? A igreja acusava que aquela insubordinação deles, ou aquilo que eles exigiam, era heresia, né? Então, ela diz assim, olha, aqui em 1377, quando os trabalhadores têxteis se levantaram empunhando armas contra seus empregadores, né, porque eles queriam renegociar as condições de trabalho, não apenas foram enforcados como rebeldes, como também foram queimados pela Inquisição como hereges. Aí ele conta aqui, ó, há documentos que mostram que algumas tecelãs, mulheres, né, foram ameaçadas de excomunhão por não terem entregado a tempo o produto de seu trabalho aos mercadores, ou por não terem feito adequadamente seu trabalho. Quer dizer, qualquer coisa podia ser motivo para denunciar como herética, né? Aí, em 1234, para castigar os arrendatários que se negavam a pagar os dízimos, o bispo de Bremen convocou uma cruzada contra eles como se fossem hereges. Agora, a luta política dessas organizações heréticas, né? Eles tinham uma crítica às hierarquias desse mundo do feudo, né? E a exploração econômica quanto uma denúncia da corrupção clerical. Então, eles, enfim, denunciavam a estrutura institucional da igreja, mas também criticavam a exploração econômica, né? E lutava contra isso, e instigava o povo para resistir contra isso. E alguns dessas organizações heréticas faziam experiências com o comunismo, entre aspas, ele escreve. Aí dá um exemplo, né? Como os primeiros taboritas da Boêmia, para quem o estabelecimento da igualdade e a propriedade comunal eram tão importantes quanto a reforma religiosa, né? Então, eles se organizavam para viver na forma de uma propriedade comunal.
E houve, nesse período, possibilidade, assim, né, nas lutas camponesas, de conquistar uma relativa independência do controle total do senhor feudal. Então, não era tão estranho que houvesse uma sabedoria desenvolvida ali aí ao longo de séculos, né, para criar essa vida comunal coletiva. Aí outro exemplo são os bogomilos, né, um movimento popular nascido entre camponeses, cuja miséria física os tornou conscientes da perversidade das coisas. E eles entendiam, então, que o mundo era perverso e eles se recusavam a ter filhos para não trazer novos escravos, né, ou explorados, ou pessoas para sofrerem nesta terra de atribulações. Esses bogomilos, eles tiveram influência sobre os cátaros, que isso, segundo a Federici, era comprovado em documentos, né? E que eles tinham um repúdio também ao matrimônio e à procriação, porque eles achavam que não era justo trazer crianças ao mundo para viver uma vida, entre aspas, degradada à mera sobrevivência. Então, não é que eles negavam o corpo, o sexo, não era uma teoria contra a vida, né? Mas era uma resistência em submeter novas pessoas àquele mundo degradante. Então, não tinha a ver exatamente com um desrespeito às mulheres e uma condenação da sexualidade, mas muito mais a recusa de trazer ao mundo pessoas para viver uma vida explorada e degradante, né? Também tinha o contrário, que não dá tanta importância para a questão da sexualidade, não se deixar levar por uma abstinência sexual, como se a abstinência sexual purificasse. Diziam que eles achavam que a igreja dava muita importância à castidade, e eles acabavam, contrariamente à igreja, né, atribuindo um valor místico ao ato sexual e, às vezes, até fazendo dele um sacramento, né? E nisso eles diziam, então, que era muito melhor praticar o sexo ao invés de abster-se, né? Que era pela sexualidade que você podia alcançar um estado de inocência e não pela demonização dela. Isso eu estou dizendo para vocês o quanto que era variado, né, as teorias heréticas. Então, isso fez dos heréticos serem perseguidos, né, tanto por serem libertinos, quanto por serem ascetas extremos, ou seja, ter uma vida de renúncia, por um lado, né, se negar ao corpo, se negar a ter filhos, se negar a ter uma vida marital, etc. E outros, pelo contrário, que, por terem uma vida libertina, achando que pela sexualidade eles podiam conquistar, não fazer filhos, mas reconquistar a inocência, né? Então era bem variado. Mas o que importa é que todos esses movimentos eles tinham autonomia filosófica e ética com relação à igreja, porque o objetivo deles era resistir contra o poder medieval, né? Quer assim, na sociedade medieval, devido à escassa disponibilidade de terra e às restrições protecionistas impostas pelas guildas, né, na vida da cidade, para a entrada nos ofícios, tanto para os camponeses quanto para os artesãos, não era possível desejável ter muitos filhos, né? Então, as comunidades de camponeses e artesãos esforçavam-se para ter um certo controle da natalidade, né? Uma política reprodutiva na vida deles, e controlar a quantidade de crianças que nasciam. O método mais usado para essa finalidade era postergar o matrimônio, né? Porque eles diziam, né, que se não há terra, não há casamento. Aí ela escreve, consequentemente, uma grande quantidade de jovens tinha que praticar a abstinência sexual ou desafiar a proibição eclesiástica relativa ao sexo, fora do casamento. É possível imaginar que o repúdio herege à procriação deve ter encontrado ressonância entre eles, né? Dentro dessa ideia de que se não há terra, não há filhos. Como é que você vai cuidar de um filho sem terra? Em outras palavras, é concebível que nos códigos sexuais e reprodutivos dos hereges possamos ver realmente resquícios de uma tentativa de controle medieval da natalidade. Isso explicaria o motivo pelo qual, quando o crescimento populacional se tornou uma preocupação social fundamental durante a profunda crise demográfica e com a escassez de trabalhadores no final do século XIV, a heresia passou a ser associada aos crimes reprodutivos, especialmente à sodomia, ao infanticídio e ao aborto.
Isso não quer dizer que as doutrinas reprodutivas dos hereges tiveram um impacto demográfico decisivo, mas que, pelo menos durante 2 séculos, na Itália, na França e na Alemanha, criou-se um clima político em que qualquer forma de anticoncepção, incluído a sodomia, isto é, o sexo anal, passou a ser associado à heresia. A ameaça que as doutrinas sexuais dos hereges representavam para a ortodoxia também deve ser levada em conta no contexto dos esforços realizados pela Igreja para estabelecer um controle sobre o matrimônio e a sexualidade, que lhe permitia colocar a todos, do imperador até o mais pobre camponês, sob o seu escrutínio disciplinar. E aí, gente, nós vamos ver ao longo, né, do tempo em que eu for apresentando esse livro para vocês, como que este controle vai se efetivando, né? Vai se concretizando ao longo da modernidade, especialmente sobre o corpo e a vida das mulheres. Tá bem? Então, até semana que vem. E bom fim de semana para vocês.